Nunca imaginei que aos 67 anos estaria sentada num banco de praça, abraçada a uma mala velha, observando o céu escurecer e me perguntando onde passaria a noite. O vento frio de julho cortava meu rosto, e as lágrimas que eu tentava segurar embaçavam minha visão das luzes da cidade que começavam a se acender. Meu nome é Conceição, mas todos me conhecem como Dona Ceissa. Por 35 anos fui a costureira mais requisitada do bairro do Jardim das Flores. Minhas mãos calejadas costuraram vestidos de noiva, roupas de primeira comunhão, fantasias de carnaval e os sonhos de tantas famílias. Mas naquela noite, essas mesmas mãos tremiam enquanto seguravam um pequeno papel com o endereço do albergue municipal que uma senhora bondosa havia me dado horas antes. A senhora não pode ficar aqui sozinha, ela disse, me entregando também um café quente num copo descartável. Mas como eu poderia explicar? Como dizer que aquela situação era resultado de uma escolha do meu único filho, Ricardo, o menino que eu criei sozinha desde os 2 anos de idade? Olhei para a mala ao meu lado. Dentro dela, algumas peças de roupa dobradas às pressas, meus documentos, um terço que pertenceu à minha mãe e algumas fotos antigas. Entre elas, uma em especial me fazia o coração apertar. Ricardo com 5 anos, sorrindo sem os dentes da frente, sentado na minha velha máquina de costura. Naquela época, ele dizia que queria ser costureiro igual a mamãe. As memórias vieram como ondas. As noites em claro costurando para pagar a escola particular, as feiras de ciências onde ele sempre se destacava, a formatura em engenharia civil. Momento em que chorei tanto de orgulho que manchei todo o vestido que eu mesma havia feito para a ocasião. Como chegamos a este ponto? A mudança começou sutilmente, como uma costura que começa a se desfazer por um fio solto que ninguém notou. Primeiro foram os comentários de Patrícia, minha nora, sobre como eu organizava a cozinha de forma antiquada. Depois, as reclamações sobre o barulho da minha televisão à noite, mesmo quando eu mal conseguia ouvir o que os apresentadores diziam no volume mínimo. Ricardo, meu menino que sempre me defendeu, começou a mudar. Os abraços de domingo foram substituídos por cumprimentos distantes. Os pedidos para eu contar histórias da sua infância durante o jantar viraram olhares impacientes. E então veio a notícia da gravidez de Patrícia. Naquela noite específica, depois de um dia particularmente tenso, Ricardo entrou no meu quarto. Seus olhos evitavam os meus enquanto ele segurava uma mala vazia. "Mãe, a senhora precisa ir. A casa está ficando pequena para todos nós. E Patrícia precisa de espaço para o bebê." As palavras saíram frias, calculadas, como se ele tivesse ensaiado aquele momento. "Mas, filho, para onde eu vou?" Minha voz saiu trêmula, enquanto observava Ricardo colocar algumas das minhas roupas na mala. "A senhora pode ficar temporariamente num abrigo. Já pesquisei, tem um muito bom no centro." Ele falava como se estivesse discutindo um projeto de engenharia, não o destino da própria mãe. Naquele momento, flashbacks da nossa vida juntos inundaram minha mente. Lembrei do dia em que seu pai nos abandonou, levando todas as nossas economias. Ricardo tinha apenas 2 anos e uma febre forte. Passei a noite inteira com ele no colo, cantando músicas de ninar, enquanto calculava mentalmente como pagaria os remédios com apenas uma nota de R$ 10 na carteira. Foi naquela noite que decidi que nada nos faltaria. Peguei minha velha Singer, herança da minha mãe, e comecei a costurar como nunca. Primeiro foram pequenos concertos para as vizinhas. Logo a fama das minhas costuras se espalhou pelo bairro. Trabalhava durante o dia na loja de tecidos e costurava até de madrugada em casa. "Filho, lembra quando você tinha 7 anos e queria muito aquela bicicleta azul?" Tentei apelar para suas memórias enquanto ele continuava a esvaziar meu guarda-roupa. "Costurei 15 vestidos de festa em uma semana para conseguir comprá-la. Suas mãozinhas ficaram cheias de band-aids de tanto me ajudar a separar os alfinetes." Ricardo parou por um momento, suas mãos hesitando sobre uma caixa de fotografias. Vi um lampejo de emoção em seus olhos, rapidamente substituído por uma expressão dura.
Mãe, não torna isso mais difícil. Patrícia está grávida. Precisamos do quarto para o bebê. Mas eu dei todo o dinheiro da venda da minha casa para vocês. Minha voz falhou. 3 anos atrás, quando Ricardo sugeriu que eu me mudasse para a casa deles, vendi meu pequeno sobrado, fruto de décadas de trabalho. O dinheiro, segundo ele, seria investido num negócio promissor. Nunca mais ouvi falar sobre esse investimento. A senhora não pode jogar isso na minha cara agora. Sua voz subiu, fazendo-me encolher. Demos casa e comida por 3 anos, mas agora as coisas mudaram. Patrícia precisa de tranquilidade na gravidez. E a senhora... A senhora tem seus costumes antigos, seu jeito difícil. Difícil? Eu que sempre tentei ocupar o menor espaço possível naquela casa? Que engolia em silêncio os comentários maldosos de Patrícia? Que cozinhava, limpava e ainda ajudava nas despesas com minhas costuras? Filho, me dá só mais um tempinho. Posso procurar um lugar pequeno para alugar, voltar a costurar mais? Implorei, sentindo as lágrimas escorrerem. Ricardo já estava na porta, a mala pronta ao seu lado. A van do abrigo vem buscar a senhora amanhã às 9 horas. É um lugar bom. Tem outras senhoras da sua idade. Ele falou sem me olhar nos olhos. Vou deixar um dinheiro para a senhora se virar nos primeiros dias. Naquela noite não consegui dormir. Sentada na beirada da cama, passei horas olhando para as paredes do quarto que em breve seria do meu neto. Um neto que, pelo visto, eu não conheceria. Nas paredes ainda estavam as marcas dos quadros que eu havia tirado. Manchas mais claras que contavam histórias de momentos felizes que agora pareciam tão distantes. Quando o sol começou a nascer, eu já estava de pé. Não esperaria pela van do abrigo. O pouco de dignidade que me restava não permitiria ser levada como um objeto descartável. Arrumei a pequena mala com o básico. Algumas roupas, meus documentos e as fotos que contavam a história de uma vida que agora parecia um sonho distante. Saí antes que a casa acordasse. O único barulho era o tic-tac do relógio da sala. Aquele mesmo que Ricardo me deu no Dia das Mães há 5 anos. Para você nunca perder a hora das suas costuras, mãe, ele disse na época, com um sorriso que agora me parecia tão falso quanto as promessas que fizera. Na porta, hesitei por um momento. Deixei um bilhete simples na mesa da cozinha. Que Deus abençoe vocês e meu netinho. Não se preocupem comigo. Mesmo machucada, não conseguia deixar de ser mãe. A preocupação com o bem-estar dele estava entranhada em cada fibra do meu ser. As ruas estavam vazias àquela hora da manhã. Caminhei sem destino, arrastando a mala que parecia pesar toneladas. Não pelo conteúdo, mas pelo simbolismo de tudo que ela representava. Uma vida inteira reduzida a alguns pertences. Sentei em um banco da Praça das Flores, ironicamente o mesmo lugar onde costumava levar Ricardo para brincar quando criança. Ali, entre as roseiras que começavam a despertar com o orvalho da manhã, deixei as lágrimas correrem livremente pela primeira vez. Uma senhora que passeava com seu cachorro parou e me ofereceu um lenço. "Está tudo bem, minha senhora?" perguntou com genuína preocupação. Fiz que sim com a cabeça, incapaz de explicar que nada estava bem, que meu mundo tinha desmoronado em questão de horas. As horas se arrastaram. Vi o movimento da cidade aumentar, pessoas indo e vindo, vivendo suas vidas normalmente enquanto a minha estava em suspenso. Alguns olhares curiosos pousavam sobre mim. Uma senhora bem vestida, com uma mala ao lado, sentada há horas no mesmo banco. Ao entardecer, uma jovem guarda municipal se aproximou. "Senhora, vai escurecer. Não é seguro ficar aqui." Sua voz era gentil, mas firme. "Posso chamar um táxi? Ou levá-la para algum lugar?" "Não tenho para onde ir", confessei, sentindo o peso daquela realidade me esmagar. Ela me falou sobre abrigos, assistência social, mas eu mal conseguia processar as informações. Como uma mulher que sempre teve seu cantinho, que criou um filho, que trabalhou a vida toda, poderia aceitar que agora dependia da caridade alheia? Foi quando ouvi uma voz familiar. "Dona Ceissa! Meu Deus do céu! É a senhora mesmo?"
Era Zulmira, uma antiga cliente para quem eu havia feito dezenas de vestidos ao longo dos anos. Ela carregava sacolas do mercado e me olhava com uma mistura de surpresa e preocupação. "O que aconteceu? Por que está aqui com essa mala?" Zulmira perguntou, sentando-se ao meu lado. E então, como uma represa que se rompe, contei tudo. Cada palavra doía como se fosse uma agulha perfurando meu coração. Mas era um alívio compartilhar aquele peso. "Nem pensar que você vai ficar aqui na rua", Zulmira declarou com aquela determinação típica de quem não aceita não como resposta. "Vai para minha casa agora mesmo, nem que seja por uns dias até organizarmos sua vida." No pequeno apartamento de Zulmira, pela primeira vez em dias, pude tomar um banho quente e comer algo decente. Enquanto me servia uma xícara de chá de camomila, ela fazia ligações, consultava pessoas, buscava informações na internet. "Dona Ceissa, a senhora sabia que existe um centro de referência do idoso aqui na cidade?" Zulmira perguntou, mostrando algumas anotações que havia feito. "E mais, o que seu filho fez é crime. Abandono de idoso é coisa séria, ainda mais depois de ter pego o dinheiro da sua casa." No dia seguinte, ainda relutante, deixei que Zulmira me levasse ao centro. Fui recebida por uma assistente social chamada Débora, uma jovem de olhos gentis que ouviu minha história com atenção e respeito. "Dona Conceição, a senhora tem direitos. O que aconteceu foi uma violência patrimonial e emocional", explicou Débora, usando termos que eu nunca tinha ouvido antes. "Vamos acionar a Defensoria Pública e garantir que a senhora tenha seus direitos respeitados." As semanas seguintes foram um turbilhão. Com a ajuda de um defensor público, descobri que podia reaver parte do dinheiro da venda da minha casa. Ricardo foi notificado judicialmente e, pela primeira vez, pareceu perceber a gravidade do que havia feito. Ele tentou me procurar, primeiro através de Zulmira, depois aparecendo no centro de referência. "Mãe, me perdoa. Patrícia e eu brigamos. Ela saiu de casa. Volta para casa, por favor." Mas algo dentro de mim havia mudado. O amor de mãe continuava lá, imenso e incondicional. Mas agora estava acompanhado de algo novo. Amor próprio. Com a ajuda da psicóloga do centro, doutora Marina, comecei a entender que amar meu filho não significava aceitar ser maltratada. "A senhora não precisa escolher entre ser mãe e se respeitar", dizia a doutora Marina em nossas sessões semanais. "É possível manter o amor e o carinho, mas com limites saudáveis." Com o dinheiro recuperado através do processo, aluguei um pequeno apartamento próximo ao centro. Não era grande coisa, mas era meu. Zulmira me ajudou a decorar e, aos poucos, aquele espaço foi ganhando minha cara. O mais surpreendente foi descobrir que minhas habilidades de costura ainda eram muito valorizadas. Através do centro de referência, conheci um grupo de artesãs que se reunia semanalmente. Logo estava não só costurando novamente, mas também ensinando outras mulheres. Minha vida começou a ganhar novos contornos, como um tecido que vai sendo moldado ponto a ponto. No grupo de artesãs, conheci Dona Teresa, que também havia passado por situação semelhante com sua família. Juntas, tivemos a ideia de criar um projeto de costura social, ensinando o ofício para mulheres em situação de vulnerabilidade. "Sabe, Ceissa", disse Teresa durante um de nossos cafés da tarde, "às vezes precisamos nos perder para nos encontrar." E como ela estava certa! Aos 70 anos eu estava descobrindo uma nova versão de mim mesma, mais forte e determinada do que jamais imaginei ser. Nossa pequena oficina de costura começou a crescer. Com o apoio do centro de referência, conseguimos um espaço maior e algumas máquinas de costura doadas. Ver os olhos das alunas brilhando ao conseguirem fazer seu primeiro ponto reto me lembrava de mim mesma, décadas atrás, descobrindo o poder transformador da costura. Ricardo continuou tentando contato. Mandava mensagens, ligava para Zulmira, até mesmo apareceu algumas vezes na porta do centro de referência. Patrícia havia realmente saído de casa, levando consigo o bebê que esperava. Meu filho estava experimentando sua própria dose de solidão e arrependimento.
Numa tarde de domingo, depois de muita reflexão e algumas sessões com doutora Marina, decidi atender uma de suas ligações. Mãe, sua voz estava embargada. Eu sei que não mereço seu perdão, mas preciso te dizer o quanto me arrependo. Fui um monstro. Deixei Patrícia me manipular. Esqueci tudo que a senhora fez por mim. Respirei fundo antes de responder. Filho, você sempre será meu filho e sempre vou te amar. Mas algumas coisas não podem voltar a ser como eram antes. Precisamos construir uma nova forma de nos relacionar, com respeito e limites. Começamos então um processo lento de reaproximação. Nossos encontros eram em lugares públicos, geralmente na cafeteria perto da oficina de costura. Aos poucos, Ricardo foi conhecendo essa nova versão da sua mãe. Não mais a senhora submissa que aceitava tudo calada, mas uma mulher que havia descoberto seu valor. Em uma dessas conversas, ele me contou que havia começado terapia. Precisei perder tudo para entender o quanto estava errado, mãe. O dinheiro da sua casa. Vou devolver cada centavo, mesmo que demore anos. Patrícia acabou voltando para casa com o bebê, meu neto Miguel. Nossa relação, porém, manteve-se distante e formal, o que sinceramente era melhor para todos. Conheci Miguel em pequenos encontros supervisionados, sempre na presença de Ricardo. E descobri que o amor de avó também pode florescer, mesmo em terreno árido. Hoje, 3 anos depois daquela noite fria em que me vi sozinha num banco de praça, olho para trás e mal reconheço a mulher assustada que eu era. Nossa oficina de costura, Pontos de Amor, já ajudou mais de 50 mulheres a conquistarem independência financeira através da costura. Algumas chegaram até nós em situações semelhantes à minha, carregando não apenas retalhos de tecido, mas também retalhos de sonhos despedaçados. Todas as quartas-feiras nosso grupo se reúne, não apenas para costurar, mas para compartilhar histórias, medos e esperanças. Entre pontos e alinhavos, construímos uma rede de apoio que vai muito além do artesanato. Como costumo dizer às minhas alunas, cada ponto que damos é um passo para a liberdade. Minha relação com Ricardo encontrou um novo equilíbrio. Nos vemos regularmente, mas mantenho minha independência. Meu netinho Miguel, agora com 2 anos, adora brincar com os retalhos coloridos da vovó e já demonstra curiosidade pela máquina de costura. Claro, sempre sob supervisão atenta. O dinheiro que Ricardo está me devolvendo aos poucos vai para um fundo que criei para ajudar outras idosas em situação de vulnerabilidade. É uma forma de transformar aquela experiência dolorosa em algo positivo para outras pessoas. Zulmira continua sendo minha melhor amiga e agora também faz parte do projeto, ensinando bordado para nossas alunas. Quem diria, Ceissa? Ela sempre comenta que aquele dia triste na praça seria o começo de tanta coisa boa. A vida me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que nossa idade não define nossa capacidade de sonhar e realizar. Cada ruga no meu rosto conta uma história de superação. Cada fio branco no meu cabelo é uma lição aprendida. Para você que está ouvindo esta história, quero deixar uma mensagem. Não permita que ninguém, nem mesmo família, diminua seu valor. Busque ajuda, lute pelos seus direitos. Reconheça seu valor. Como uma costura bem feita, nossa dignidade precisa ser construída ponto a ponto, dia após dia. E antes de encerrar esta história, quero fazer um pedido especial. Se ela tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com quem possa precisar ouvir. Suas ações podem ajudar outras pessoas a encontrarem força para recomeçar, assim como eu encontrei.